Epístola de Paulo a Filemon. Filemon, senhor de escravos. Ele teve o seu servo fugitivo indo para Roma, aproximadamente 1.500 quilômetros da cidade de Colossos, aonde que se encontrava o servo e o seu senhor. Onésimo foi para Roma fugindo do seu senhor e lá se encontrou com Paulo, com o apóstolo Paulo, e se converteu. Converteu ao cristianismo. E a amizade entre esses dois homens foi tremenda, foi maravilhosa. Foi o poder do Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor, que uniu esses dois homens. Onésimo converteu. A conversão é o processo que você está indo para um certo caminho e você pega o caminho de volta para os braços do Senhor, de onde nós saímos. Isso é um processo de conversão. Onésimo agora útil. Antes era considerado como inútil. Agora, um homem convertido, útil. Filemon, senhor de escravos. Dá a impressão que ele era um homem mau, um homem difícil. Não, era um homem bom. O sistema de escravidão era daquela época. Ele era um homem bom. Onésimo que foi fugitivo para Roma. Mas lá o Santo Espírito, tocando nele, na presença de Paulo, nas primeiras prisões, na primeira prisão de Paulo em Roma, Onésimo converteu. Duas cartas Paulo enviou para Colossos. Uma para a igreja de Colossenses em Colossos, para combater as heresias, para combater os falsos profetas. E a segunda carta, uma carta pessoal, específica a Filemon, para ele receber de volta o seu servo Onésimo. Paulo, essa carta de conciliação, essa carta de indicação, indicando Onésimo de volta ao seu senhor Filemon. No teor dessa carta, Paulo dizia: receba o meu servo como a mim mesmo. O meu servo não, o meu amigo Onésimo, como se fosse a mim. Se ele lhe deveu algo, se ele ficou lhe devendo algo, põe na minha conta. Paulo enviando Onésimo para seu senhor Filemon de volta para o sistema de escravidão? Não. O que ele queria, o que o Espírito de Deus estava trabalhando com eles é o seguinte: que a libertação de Onésimo teria que ser espontânea, teria que ser por amor, não por rebelião. Filemon, esposo de Afia, pai de Arquipo, recebendo Onésimo, junto com Tíquico, operador de Paulo, vindo direto de Roma, trazendo essas duas cartas. Uma carta para a igreja de Colossenses, a outra carta pessoal para Filemon. No teor dessa carta, conciliação do seu Senhor contra o servo. Naquela época, Filemon poderia até mesmo tirar a vida de Onésimo. Mas com aquelas palavras de amor que o Santo Espírito do Senhor colocou no coração de Paulo, sendo lavrada naquelas escrituras, naquela epístola, a reconciliação, a mudança de um homem que era inútil se tornando útil, uma libertação espontânea. Paulo não estava na prisão de Nero. Ele dizia: sou prisioneiro do Senhor, não prisioneiro de Nero. E ele, indicando Tíquico, retornando com seu amigo para a cidade de Colossos. Quantos nos dias de hoje não queriam uma carta dessa? Uma carta pessoal, uma carta de indicação, uma carta de conciliação, uma carta de crédito. Cada um de nós
Você que no momento de hoje queria uma oportunidade, Filemão estava tendo a dele. Todos nós temos uma oportunidade. Às vezes até mais do que uma. Nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque os tempos estão se findando. E o voltar de Cristo, para muitos, é quando Ele nos recolhe. Se Ele recolheu uma pessoa, Ele voltou para aquela pessoa. Aquela pessoa só irá realmente levantar no dia que o Senhor estará buscando a sua igreja para o casamento, para o dia do galardão, o dia do arrebatamento. O tempo que nós temos é agora. Ali era um tempo de conciliação, de conversão. O Senhor me leva, o Senhor me toca a pensar ali no paralítico de Betesda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, 6, 7, 8. Aquele homem próximo ao tanque, sempre quando ele preparava, descia outro no seu lugar, porque ele era paralítico, ele não tinha movimento. Porque o primeiro que descesse a água, ele recebia o seu milagre, a sua cura. Ele era favorecido pelo poder de Deus que estava sobre aquelas águas. E o Senhor perguntou àquele homem, Cristo Jesus, o Mestre, quer explicação? No momento de hoje, muitos poderiam dizer, é óbvio, mas ali quem estava falando era o Mestre, o Rabi, como eles diziam, Rabi, o Mestre. Ele estava dizendo, quer explicação? Aquele homem podia pedir milhões, eu quero 500 milhões de dólares. Naquela época, não era moeda, mas no tempo de hoje, essa moeda americana poderia dizer 500 milhões de dólares, 500 milhões de euros, 500 milhões de reais. Mas aquele homem queria, pelo livre-arbítrio, sabedoria de Rabi, do Mestre Jesus, com essa pergunta, que para nós ela soa um teor estranho. Ele aceitou. Aí o Senhor disse, pega a sua cama, vá e ande, siga a sua vida. Era um dia de sábado. Irmãos, o paralítico de Betesda, ele jazia há 38 anos. Às vezes nós estamos ansiosos demais, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia para o Senhor, como se fosse 1000 anos. 38 anos esperando pelo seu milagre. Eu não sei quanto tempo você está esperando pelo seu milagre, mas o Deus que operou na igreja primitiva é o mesmo Deus que opera agora. No nome e no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, junto com o teu Santo Espírito, um só Deus. É em Cristo que nós temos que focar nossa fé. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que derramou por nós. No milagre dos milagres, foi pelo Espírito dele, do nosso Deus, que também é o Espírito de Cristo, que é uma triunidade, os mesmos atributos do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Ao terceiro dia ressuscitou, nos tornando justo, mesmo que éramos injustos, pagando alto preço por nós. Os atributos do Pai, do Filho e do Santo Espírito, a onisciência, a ciência, a onipotência, a potência, a onipresença, ele se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo. Só o Pai e o Filho têm esses mesmos atributos. Então, irmãos, o que o Espírito está dizendo nessa tarde é que nós não podemos desanimar.
é que nós não podemos jamais desistir. A igreja primitiva esperou a volta de Cristo até no último dia, compartilhando o pão, dividindo, compartilhando os bens. Eu não estou dizendo que você tem que colocar as suas coisas fora com irresponsabilidade, mas nós temos que agir com o amor de Cristo. E como agir com o amor de Cristo é pedir sabedoria do Espírito, é viver segundo a vontade do Senhor, é ser dependente de Cristo. Epístola de Paulo a Filemão, a conversão de um servo, uma epístola pessoal. Pare um pouquinho para pensar, irmão, o valor que tem uma vida, o valor que tem uma pessoa para Deus. Pare para pensar um pouquinho, reflita isso. J.R. Pessoa, celeiro do Pessoa, tudo é pelo Santo Espírito do Senhor Jesus que tem operado, tem feito. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Pai.